Boa noite a todos os presentes. Em nome da Infamília, agradeço a vossa participação, em especial aos nossos convidados, o Dr. Constantino e o Professor Carlos Gomes, que amável e generosamente aceitaram o nosso convite. Começo por apresentar a promotora desta tertúlia, a quarta de um ciclo de tertúlias Infamília, que iniciou com um debate sobre ideologia de género, seguido de uma tertúlia sobre eutanásia, outra sobre a liberdade de educação, e hoje se propõe proporcionar uma agradável conversa com os nossos convidados sobre a procriação medicamente assistida, em concreto a inseminação pós-mortem, que brevemente vai à votação final na Assembleia da República. Ora, a Infamília é uma associação sem fins lucrativos, com sede em Braga e com o objetivo essencial de promover atividades em defesa da vida e da família. Defende como princípios basilares a inviolabilidade da vida humana, cuja dignidade e valor intrínsecos devem ser reconhecidos desde o momento da conceição até à morte natural, e a família como elemento fundamental e estruturante da sociedade. Formulo votos de uma boa tertúlia e que no fim todos nos sintamos mais enriquecidos. Isso é o que nós desejamos. Bem, mas como não estão cá para me ouvir, passo de imediato a palavra aos nossos convidados, ao Dr. Constantino, médico, casado e pai de filhos, associado da Infamília e um grande amigo, e cuja melhor apresentação irá desenvolver por si próprio. Obrigada, Constantino, por estar connosco mais uma vez. Olá, boa noite. O professor Carlos Gomes também passa a apresentar. É doutorado e pós-graduado e pós-doutorado em bioética pelo Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa, é investigador e professor em diversas instituições do ensino superior, é presidente do Centro de Estudos de Bioética e da Comissão de Ética do Hospital São Mateus em Viseu e de várias instituições do ensino superior, é membro da Academia FEDIS et Ratio e do Conselho de Redação da Real Engenho da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é diretor da Revista Portuguesa de Bioética e tem publicado centenas de trabalhos e artigos científicos e académicos no espaço da ética e da bioética no âmbito das ciências da vida e da saúde. Muito obrigada, professor, pela gentileza de nos acompanhar esta noite e de nos enriquecer. Então passo de imediato a palavra ao nosso amigo Dr. Constantino. Por favor. Olá, boa noite, muito obrigado. Eu precisava só de partilhar o ecrã, porque o meu bloco de notas chama-se PowerPoint, e é só partilhar parte do ecrã. Posso fazer? Ora, só um momento então. Julgo que já se vê, não é? Está perfeito, obrigada. Está bem? Pronto, muito obrigado. É só para confirmar, porque só tenho um computador, portanto não vejo o que veem, eu não vejo. Não me vejo a mim mesmo, que é uma coisa interessante. Isto já vai sendo um hábito de eu me ir apresentando, porque isto foi, em primeiro lugar, queria agradecer a todos a presença e agradecer à Infamília o convite e ao Dr. Carlos Gomes a presença também. Julgo que já nos encontramos noutros lugares interessantes, o que quer dizer que somos pessoas interessantes também nós dois. Isto foi um desafio, mais que um convite. Em família, isto foi um desafio para eu meter numa área que não é propriamente a minha área, não é? Eu sou médico de família, trabalho num centro de saúde e, portanto, todos os dias atendo aquele aluvião de pessoas que passam por lá. Mas depois, quando me explicaram que o que pretendiam era um pouco fazer o ponto da situação para a gente comum, digamos assim, eu também sou uma pessoa comum, as questões que me passam à frente diariamente são de grávidas que eu tenho que seguir, são grávidas de baixo risco, crianças que nasceram de múltiplas gravidezes, seguimento de crianças em saúde infantil, trabalho no rastreio do cancro do colo do útero, em tempos que já lá vão, colaborei com as escolas na área da formação de professores, com as associações de pais, naquilo que na altura se chamava educação sexual, também na saúde reprodutiva. À custa disso passei pela Universidade Católica, pelo Polo de Braga, precisamente, onde passei uns anos muito interessantes
em Ciências da Educação, que era um homem exótico, ninguém percebia o que é que o médico estava lá a fazer. Eu estava lá porque queria perceber melhor algumas coisas. E, portanto, peguei nisto um pouco na ótica de vos trazer, não tanto as minhas opiniões, claro que é impossível não as transmitir, mas coisas que me parece que são dados interessantes e relevantes para que possam pensar e refletir sobre isto. Isto é uma fotografia com muito pouca graça, porque é muito antiga, não é? Não é para o nosso gosto estético dos dias de hoje, mas isto é uma sociedade de eugenia, ou seja, literalmente uma sociedade para promover o nascimento de pessoas boas, no sentido biológico do termo. São os movimentos do século passado que pretendiam melhorar a raça, como se dizia na altura. Claro que o termo raça não usaríamos hoje. Isto continua, isto não acabou, isto tem outras expressões. Todos estes movimentos destas sociedades que existiram na Europa, existiram nos Estados Unidos, existiram em todo o lado, tinham sempre o apoio da medicina. Isto era considerado, na altura, um objetivo bom da medicina, sobretudo da medicina social. Havia uma corrente que pensava que a melhoria das sociedades também vinha pela melhoria da saúde física, biológica das pessoas. Claro que eles não tinham o know-how que nós temos hoje em dia e, por exemplo, não sabiam que aquilo que estavam a fazer não servia para nada, coisas que hoje em dia consideraríamos um pouco estranhas, tais como esterilizar pessoas, convencer pessoas a esterilizarem-se porque achavam eles que tinham probabilidade de ter filhos menos aptos. De facto, nós hoje sabemos que a informação que está contida num único espermatozoide, num único óvulo, misturada, poderia dar origem, potencialmente, a uma variedade de seres humanos equivalente àquela que nós temos hoje em dia em todo o globo. Ou seja, a lotaria genética, que eles não conheciam, não está naquilo que eles achavam que... Não está no adulto, está nos gametas, está nos ovos e nos espermatozoides. Ou seja, se os levássemos a sério, se de facto, como eles diziam, quiséssemos melhorar a raça, nós atuar sobre as pessoas não dá resultado. O que dá resultado é atuar aqui, atuar nos ovos e nos espermatozoides. Claro que se nós quisermos saber o que é que está num óvulo do espermatozoide, temos que o abrir, e se o abrirmos ficamos sem eles para a fecundação. Portanto, é um problema insolúvel, não é? Então, qual é a questão? Bem, a questão é quais são os limites da ciência. É uma discussão de sempre, dos nossos dias, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Qual é o limite para a experimentação em ciência? Tudo o que é possível deve ser feito, tudo o que um cientista consegue fazer deve ser autorizado, os cientistas não devem ter nenhum limites à investigação que fazem. Se têm limites, quem é que deve pôr esses limites? Deve ser resolvido dentro das próprias ciências, deve ser resolvido fora da ciência. No fundo, a questão de sempre, que é uma questão de todas as épocas, que é o conhecimento da realidade, tanto nos pode levar a construir como a destruir a vida. Aliás, isso aconteceu com o ambiente e aconteceu com outras coisas. Vou-vos dar só 3 ou 4 pinceladas de questões que me parecem interessantes. Deixem-me só chegar isto um pouco para cima, que eu acho que estão descentrados. Está melhor assim, não é? Isto é um artigo que eu tirei de uma revista americana sobre medicina do desporto, e nos hospitais de uma determinada zona dos Estados Unidos, os médicos que se dedicam à ortopedia e à medicina do desporto notaram que havia uma subida anormal de lesões por sobrecarga. Lesões por sobrecarga são lesões por uso repetido de uma articulação. Lesões por sobrecarga é aquilo que nos acontece a nós, por exemplo, quando usamos muito tempo um rato, não é? É uma lesão que é provocada por um uso muito repetido de uma articulação. E eles detectaram que havia uma subida inesperada e não previsível de lesões desportivas por sobrecarga em alunos do ensino básico e do secundário. E a questão é que há um culto da excelência, o culto da otimização, o culto da melhoria da prestação dos alunos, leva-os a apostar tudo num único desporto, a eles e aos pais, não é? A apostar tudo num único desporto, onde têm que ser excelentes, e como apostam tudo num único desporto, o que lhes acontece é que há articulações que vão ser sobrecarregadas, então eles
acabam com lesões equivalentes a atletas de alta competição. Esta senhora trabalhava numa universidade de muitíssimo prestígio, o MIT, no Massachusetts, e era a diretora do serviço de candidaturas, ou seja, era a pessoa que organizava, que recebia e que tinha algum poder de decisão sobre os alunos. É uma universidade privada, muito boa e muito cara, que tem poder de decisão sobre as candidaturas dos alunos. E queixava-se que o problema pior dela eram os pais, que os pais iam dormir para o campus universitário, matriculavam os alunos em vez deles, ligavam para o serviço de candidaturas a toda a hora, porque obviamente os pais querem o melhor para os alunos e acham que o melhor é conseguir o top do curso, o top dos professores, o top da residência universitária, etc. Ela escreveu um livro muito interessante que é Less Stress, More Success, porque o que ela via era gente altamente estressada, incluindo ela própria, coitada. Michael Sandel não tem a ver com o mundo da medicina, é um homem que se dedica à filosofia, mas que escreve que atualmente aquilo que ele vê naquilo que ele chama o intervencionismo dos pais, estamos a falar de pais americanos, não é? Hoje só vou trazer pais americanos, porque assim ficamos todos tranquilos e achamos que não tem nada a ver connosco. Que o intervencionismo dos pais americanos representa um desejo ansioso de domínio que oculta o sentido da vida como dom. E diz ele, por isso é que eu trago aqui, que esta filosofia de vida está muito perto do eugenismo. O eugenismo é uma palavra estranha que vem do século passado e que era daquelas sociedades que nós achamos que eram estranhas e que eram do século passado. Bem, este homem escreve isto em 2007. Diz ele, quem faz sucesso tende a achar que é graças a si mesmo. Ou seja, toda a gente vive em torno do culto da excelência e se não é excelente quer dizer que não se esforçou o suficiente. Porquê é que eu vos trago isto? Bem, isto é um livro que foi editado em Portugal, é a tradução de um livro de uma pessoa desta área também. É sobre educação, obviamente, mas esta questão que aqui parece muito simples tem a ver com outras questões mais importantes, como esta, por exemplo. Isto é uma definição que não é tecnicamente correta. O Jacques Testard é um homem importante nesta área, é um europeu, é francês, é biólogo e é famoso porque foi o homem que chefiou a primeira equipa que produziu na Europa um bebé fruto da fertilização in vitro. Ele atualmente é um homem que continua a escrever muito, é um homem que vale a pena ler porque ele é altamente crítico do que está a acontecer neste momento nesta área. A definição que ele dá de procriação medicamente assistida, técnica biomédica que permite a concepção sem relação sexual, tecnicamente não é correta. De facto, há técnicas de procriação medicamente assistida que envolvem o casal, que respeitam o casal e que exigem que o casal tenha uma relação sexual normal. O que acontece, como ele próprio diz, é que isto atualmente já não é considerado por quase médico nenhum. Que as atuais equipas que trabalham em medicina da reprodução praticamente já só usam a fertilização in vitro e, portanto, isto que tecnicamente é possível e que se pode fazer, quase não há equipas que o façam. E também, como ele diz com grande lucidez, portanto, exclui-se, ao recorrer às técnicas de procriação medicamente assistida, exclui-se aquilo que tanto no homem como numa mulher poderia corrigir uma disfunção genital. Isto é interessante porque o que ele diz que está a acontecer neste momento, com fruto de um excessivo entusiasmo com a manipulação da medicina reprodutiva, é que se está a perder e a esquecer técnicas menos invasivas e mais respeitadoras do casal e das crianças, mas que não são usadas porque, uma vez montado todo o sistema complexo e caro e difícil da procriação medicamente assistida, praticamente não há espaço para outro tipo de intervenções. Isto é um parecer do nosso Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, de 2016, foi a propósito das barrigas chamadas barrigas de aluguer, da gestação subrogada, mas eu trago aqui só por isto. Este parecer manifestava preocupação relativamente ao facto de a presente iniciativa, que era aquela que estava a ser discutida no Parlamento, não conter qualquer referência à proteção da criança. Este é um dos pontos fundamentais, que pelo menos a mim me parece, que tem que estar presente num debate desta ordem, não é? Não é, os pais não têm direito à criança, não temos direito aos filhos, os filhos é que têm direito a ter os pais. E se invertermos a ordem dos fatores, vai-nos acontecer o mesmo que aconteceu àqueles adolescentes e não tão adolescentes americanos com lesões desportivas por excesso de empenho deles e dos seus pais no desporto,
àqueles pais daquela universidade importante nos Estados Unidos que querem substituir os filhos naquilo em que eles não podem ser substituídos, que é no esforço e no empenho e na relação que têm com os colegas universitários. Isto é um ponto de partida que eu acho que é consensual. Ninguém põe isto em dúvida, mas nem sequer pomos em dúvida que os milhões de pessoas que, entretanto, já nasceram desde os anos 80 até agora como fruto de técnicas de procriação medicamente assistida, são pessoas como nós, que têm a mesma dignidade e as mesmas complexidades do que nós. Isto não é contra ninguém, é simplesmente uma reflexão sobre métodos e técnicas que, em alguns casos, podem não ser tão ajuda quanto nos parece, que podem ser, inclusive, fonte de desumanização numa área que é uma área que sempre foi uma área muito crítica da humanização. Nós continuamos todos a falar da humanização da medicina, que é um termo estranho. Quer dizer, eu tinha um professor que perguntava como é que se pode falar da humanização da medicina quando a única coisa que justifica a medicina é a humanização, são os humanos, não é? Conhecem esta iniciativa europeia do One of Us. O One of Us é uma iniciativa que pretende que percebamos que os seres humanos são um contínuo, desde a concepção até à morte, e que, portanto, não podemos dividir os seres humanos em parcelas conforme o aspecto ou conforme a idade estacional, ou o que seja. 300 intelectuais, 25 países, não é uma questão de algumas pessoas, não é uma mania, é uma questão civilizacional muito importante. E este é um senhor que é médico, agora é decano, já com a idade que tem, é decano da Faculdade de Medicina, julgo de Pamplona, neste momento. Ele já esteve em vários sítios. Ele escreveu em 2013 um livro muito interessante, que ele chamou O Embrião Fictício, História do Mito Biológico, e fala do que sabe. Ele toda a vida se dedicou a esta área, e como ele diz com muita lucidez, as leis de muitos Estados têm erros graves naquilo que se refere à sua fundamentação biológica. Claro que os erros graves que têm não são erros das leis, são erros da própria ciência que foram avançando. O que ele diz é, os argumentos dos que falam em pré-embrião neste momento é um termo que já quase ninguém usa, não é? Mas na altura falava-se. Os argumentos dos que falam em pré-embrião nunca se basearam em dados biológicos, em dados de embriologia, mas apenas em suposições mais ou menos plausíveis e em observações preliminares. Isto é de tal maneira que neste momento nenhum médico se atreve a usar o termo pré-embrião, que é um termo que não tem qualquer estatuto técnico. Só que foi um termo que foi usado na altura em que se discutiam leis dos parlamentos, em que se discutiam regulamentos das clínicas de fertilização assistida. Foi um termo que teve o seu papel na criação de muitas leis que atualmente estão em vigor. E, entretanto, o termo desapareceu porque não corresponde a nada de substancial, mas fez o seu estrago. Isto é um artigo recente de uma questão que não é recente. O professor Gonçalo Herranz, uma das coisas que diz é que acha um espanto que no século XXI ainda não saibamos de uma forma demonstrada como é que se processa a embriologia dos gêmeos na espécie humana. Temos só modelos animais, não temos nenhum modelo humano comprovado, demonstrado. Esta é uma das teorias, é aquela que ele propõe e para a qual ele aduz uma série de argumentos e de razões científicas que publicou no seu livro, que diz que os gêmeos são gêmeos desde esta fase, desde a fase de duas células, não é? E ele explica porquê. Esta senhora não é médica, é bioquímica, é uma das pessoas que mais tem publicado no último quarto século sobre a área da medicina reprodutiva. Ela descobriu que o embrião na trompa fala com a mãe, fala no sentido bioquímico do termo, ela é bioquímica, não é? É um diálogo bioquímico. Ela percebeu que aquilo que se passava na trompa é uma interação entre o embrião e a sua mãe que não é instintiva, não é automática, é diferente para cada embrião, é diferente para cada mãe. E é o embrião que manda. Aliás, o embrião manda tanto, costuma-se dizer, que a mãe nem sequer sabe que está grávida, mas o embrião já lhe cortou a menstruação, não é? Então, todo o trajeto do embrião ao longo da trompa é um diálogo permanente em que tanto o embrião como a mãe vão interagindo. De facto, logo nas primeiras horas, a trompa produz fatores de crescimento que mantêm o embrião em movimento ao longo da trompa,
em resposta a um estímulo que o próprio embrião lhe envia. E é nesse momento que aquela parte que está por fora do embrião, aquela parte mais fofa, a pele do embrião, se quiserem, que é o nome que esta investigadora lhe dá, permite que o embrião não seja rejeitado como um corpo estranho pela mãe e se torne reconhecível pelo sistema imunitário da mãe. Depois, ao longo da trompa, é este diálogo entre o embrião e a mãe que vai permitir ao embrião percorrer a trompa, saber por que caminho deve percorrer e quando é que deve parar. E é também este diálogo bioquímico molecular que permite que o embrião sobreviva. O embrião tem muito pouco alimento, não é? A partir do momento que se forma tem apenas o citoplasma do óvulo da mãe, do ovocito, não é? Desculpem. Era só para chegar aqui. Foi. Portanto, não estou a dizer que a nossa identidade humana é só o genotipo, não é isso. Estou a dizer é que o ponto de partida, o princípio, o nível básico, o nosso ponto de partida para todas o resto das discussões sobre quem são os humanos, quem não são, dignidade, respeito, etc., é sempre haver um suporte biológico, por mais simples que seja, e é sobre isso que discutimos, não é? Se não houver suporte, não tem mais nada. Não é? Depois, hoje em dia pode-se nascer assim, ou seja, podemos não esperar que o ciclo fértil de uma mulher, que é um ciclo de lunar de 4 semanas, mais ou menos 22, 28 dias, se processe, podemos estimular que os ovários produzam ovos de uma forma artificial, normalmente que produzam bastantes, porque como as técnicas de procriação medicamente assistida são técnicas muito pouco eficientes, é preciso ter muitos ovos, porque senão a probabilidade de gravidez é muito baixa. Mesmo assim, ela continua a ser baixa. Depois escolhem-se espermatozoides também, é preciso capacitá-los em laboratório, faz-se a fertilização numa placa de Petri, depois é preciso observar os embriões e escolhem-se embriões. Escolhem-se embriões significa que uns vão ser implantados e outros vão ser congelados, provavelmente, não é? A mesma coisa. A seleção de embriões é um termo que pode passar no meio do jargão técnico, mas no fundo significa que quem vai decidir as características daquela futura criança é o técnico do laboratório, o médico, o biólogo, quem quer que seja lá esteja, de acordo com o seu próprio critério. Portanto, é uma criança que não nasce sujeita à lotaria natural do encontro entre o pai e a mãe, mas nasce sujeito a uma lotaria também, continua a ser lotaria na mesma, controla-se muito poucas coisas, mas os critérios não são os critérios do casal, são os critérios do técnico que fez a seleção de embriões. Isto é a sopa de letras de todas as técnicas que existem na procriação medicamente assistida, mas basicamente estamos entre duas. Inseminação artificial, ou seja, uma técnica de procriação dentro do corpo, e fecundação in vitro, uma técnica de fecundação fora do corpo. Depois com ou sem intervenção de dor, porque a inseminação pode ser feita com ovos e espermatozoides do casal ou com ovos e espermatozoides de dadores, ou seja, de estranhos. No caso da fecundação in vitro, pode, além da doação de ovos e espermatozoides, portanto, de ser feita com ovos e espermatozoides alheios, tem ainda a questão de que se o útero da mãe não tiver alguma doença ou não for apto para a implantação de embriões, temos a gestação subrogada, aquilo que chamam barrigas de alugueiro. Na prática, tem fecundação artificial homóloga, ou seja, quando os óvulos e os espermatozoides são do casal, e fecundação artificial heteróloga, quando os óvulos ou o espermatozoide ou ambos são alheios, são de outros homens e de outras mulheres, eventualmente com recurso a um útero alheio também. Esta é uma técnica que não implica fertilização in vitro, é uma técnica em que é possível fazer a fecundação em alguns casos de dificuldades nas trompas ou de dificuldades na migração dos espermatozoides, é possível fazer a fecundação no corpo da própria mulher e depois ajudar os espermatozoides
ou ajudar os ovos dos espermatozoides a que se fertilizem no sítio certo. No sítio certo pode ser na parte mais externa da trompa ou na parte mais interna da trompa. Eu trago aqui, esta técnica é muito pouco usada, em parte porque é pouco eficaz. As técnicas mais intervencionistas e de maior manipulação são mais eficazes, mas é uma técnica muitíssimo mais respeitadora do casal porque não implica grande manipulação. É isto que está aqui explicado. Está aqui um tubo que está a colocar espermatozoides na trompa da mulher, que tem uma ovulação normal e, portanto, os espermatozoides são simplesmente aproximados do óvulo em caso de que a dificuldade é nos espermatozoides. Eu trago isto aqui só porque os problemas da infertilidade, hoje ainda não se fala muito de esterilidade, fala-se de infertilidade porque estéreis há muito poucos casais, há uma parte de casais que são pouco férteis ou é meio por meio, não é? Metade, mais ou menos, metade de causa masculina, metade de causa feminina. As causas que não se consegue, os casos em que não se consegue atribuir nenhuma causa. Nesta estatística, que é uma estatística já antiga, seriam 10%, neste momento são muito mais. Aquele biólogo que eu falei há bocado, Jacques Testard, está muito zangado com isto. Ele diz que a estatística atual está enviesada, e está enviesada porque, como as técnicas de fertilização in vitro, como toda a estrutura está montada para técnicas de manipulação e de fertilização in vitro, deixou de se investigar as causas da infertilidade. Avança-se para a procriação medicamente assistida sem investigar as causas de infertilidade. E, portanto, a estatística vai ficar muito enviesada. Mas, resumindo, na procriação medicamente assistida, nesta de que estou a falar, com fecundação in vitro e transferência dos embriões, a FIV ou a FIVET, fertilização in vitro FIV, fertilização in vitro com transferência de embriões, FIVET. O que se faz é, os óvulos são injetados com espermatozoide com uma pipeta. Muitas vezes usam-se ovos ou espermatozoides congelados, porque isso evita que tenham que esperar pelo ciclo da mulher, ou faz com que só quando provocam um ciclo artificial, que o ciclo artificial que provocam, obtenham vários ovos para não ter que provocar vários ciclos artificiais, o que significa que necessariamente vão ter que congelar embriões, o que significa que necessariamente vão escolher embriões e fazer aquilo que se chama de ir ao pré-implantatório, que é escolher quem implantam e quem não implantam e quem vai para o congelador. O Jacques Testard, que faz perguntas incómodas, diz: eu não sei o que é uma criança de má qualidade, não sei qual é o critério. Ou seja, tem que haver um critério para a seleção dos embriões. Ele diz: mas eu não sei qual é esse critério. A que é que chamam uma criança de má qualidade e como é que definem isso? Depois, a estimulação dos ovários para conduzir vários óvulos é uma estimulação artificial, é um obrigar o ovário a fazer aquilo que normalmente não faria, e também tem uma pequena percentagem de complicações, sobretudo de tromboses venosas em embolia pulmonar, 1 a 2%. Atualmente será mais 1% do que 2% com as técnicas atuais. Portanto, esta questão vão tê-la sempre. Isto é o consentimento informado que o Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida obriga a que se faça em todas estas técnicas, e o consentimento informado começa por informar quem vai assinar que sempre são feitos mais embriões do que aqueles que são necessários. Isto é um livro muito interessante, também recente, sobre a questão que neste momento continua, que é, tenho um embrião no congelador. As discussões e os debates sobre o que é que se faz aos embriões congelados, como dizia alguém um destes dias, são umas discussões sobre uma questão que nunca devia ter acontecido, mas que continua a acontecer. Portanto, nós continuamos a discutir o que é que fazemos aos embriões congelados, mas continuamos a produzir, continuamos a usar técnicas e a produzir embriões que vão ser congelados. E, portanto, o problema é insolúvel, não é? Portanto, resumindo, e quando quiserem que eu me calo, digam. Eu tirei isto também do Jacques Testard. Jacques Testard é um homem que é um bocadinho agreste às vezes, mas ele fala daquilo que sabe, ele fala com muito conhecimento daquilo que se passa em França nesta área há muitos anos. Isto não é um tratamento para a infertilidade, o casal continua tão infértil como era, simplesmente o que se faz é construir, fabricar uma criança em laboratório que
15% dos casais que estão na lista de espera concebem naturalmente ao longo de um ano, ou seja, as estatísticas de fertilidade estão enviesadas. O Jacques Testard também está muito zangado com isto, porque o critério anterior para se definir que um casal era infértil eram 3 anos com relações sexuais normais, sem proteção. Neste momento são 1 ano, e ele diz que isto não tem nenhuma vantagem para os casais, que tem vantagem é para toda a estrutura que está montada em relação à procriação medicamente assistida. Que por cada criança que nasce vão morrer e vão ser manipulados e vão ser congelados muitos embriões, que as crianças estão a nascer, vão nascendo e crescendo, mas que nunca ninguém lhes dirá que têm irmãos congelados ou que nasceram de uma coisa dessa, e se algum dia um deles descobrir por mero acaso, ou pelo que seja, pode ser uma situação um pouco complexa, e que a facilidade de acesso à fertilização in vitro tem diminuído o financiamento para tratamentos de infertilidade, sobretudo no estudo das causas de infertilidade. Portanto, como é simples, como toda a estrutura que está montada funciona muito bem na área da manipulação, pois há menos investimento, são sempre áreas que precisam de muito tempo e de muito investimento. Isto é um testemunho de uma senhora americana que é jornalista e fundou uma associação que defende que as crianças que nascem de procriação medicamente assistida devem ter o direito de conhecer os seus pais biológicos. Ela diz: o meu pai foi um doador enorme de esperma, e nós que crescemos, ela e os outros que fazem parte da associação, estamos aqui para dizer que também queremos ter voz e que não nos sentimos felizes com ser produto de concepção de um banco de células. Portanto, eles querem que a lei lhes permita o acesso. Os doadores são anónimos, os doadores dos bancos de ovos e de espermatozoides, como é evidente. E é mais uma questão que fica pendente. Mais a questão das crianças que ficam congeladas, o que é que lhes fazemos, como é que fazemos, se as pessoas têm a noção, quando se submetem a uma técnica destas, que vão ter filhos congelados. Esta senhora espanhola diz que continua a pagar anualmente à clínica onde tem embriões congelados para que não os descongelem, não é? E diz: eu estou a pagar para não decidir, porque eu também não sei o que é de fazer aos filhos que estão lá congelados. Já tem estes, não é? Robert Stebanduc é da área da bioética e diz com muita lucidez que o embrião é um doente como outro qualquer, que não é uma coisa. A raiz do desprezo pelos direitos do embrião procede sobretudo da indústria biotecnológica, em concreto das técnicas de reprodução artificial. Jesus Ballesteros é um homem que também é da área da filosofia e da bioética, que há muitos anos que se interessa pelas questões dos direitos humanos, é a sua área de trabalho, e ele diz que nós estamos a criar sociedades extremamente violentas, porque na base e na raiz da nossa identidade como viventes humanos já está uma violência muito grande, que é a manipulação. Isto é o Sr. Jacques Testard em 1982, era um homem famoso, chefiou a equipa que produziu o primeiro bebé proveta, mas atualmente escreve coisas destas. Isso foi em 2017, numa entrevista a um jornal francês, diz: o eugenismo moderno chegou democrático e suave. Ele diz que o que está a acontecer neste momento é por eugenia, ele está extremamente zangado. Que é a eugenia em massa, porque as escolhas sobre os seres humanos estão a ser feitas nos laboratórios com critérios que ninguém conhece, que são os critérios de quem lá está, e que, portanto, seja qual for o critério, por melhor que ele seja, o que estamos a fazer é alterar a diversidade da espécie humana. Ponto de partida para um debate sobre isto. Isto é escrito por esta senhora que é catedrática de fertilidade e reprodução, portanto trabalha na área da bioquímica. Nenhum ser humano pode ser usado, muito menos produzido e programado em função de alguma coisa que não seja ele próprio. Isto já é um pouco antigo. Isto foi uma manifestação que houve naquela universidade onde o filósofo e bioeticista Peter Singer ensina. São alunos que têm variados tipos de doenças limitadoras, têm necessidades especiais, têm deficiências, e dizem: nós ainda não estamos mortos. Ou seja, a vida de todo ser humano é intocável, seja qual for a sua qualidade biológica. Portanto, a questão não se põe só com os embriões, a questão põe-se com todos os seres humanos, não é?
Desculpem. Esta pergunta não devia ser preciso fazê-la, mas por visto há quem a faça, não é? Do meu lado, que é a área da biologia humana, cada vivente é necessariamente um indivíduo de uma espécie, não é? E a espécie é definida, é formada por aqueles que compartilham o mesmo património genérico. Portanto, que o embrião é humano, não há qualquer dúvida. Portanto, se houver dúvidas, não é na área da sua humanidade. Pronto, só para vos dar algum sentido de realidade. Globalmente, o sucesso das técnicas de provocação artificial é do IN 5, mais ou menos. Isto é uma tese de mestrado publicada na Universidade da Beira Interior. A taxa de gravidez dos casais que realizaram fertilização in vitro, taxa de gravidez foi 26%. E gravidezes que chegaram ao fim foi 17,5%. Portanto, 17,5% dos 26%. Isto é publicado na Sociedade Europeia de Medicina da Reprodução, que diz que mesmo com o uso de todas as técnicas que atualmente temos, 30 a 40% dos casais nunca conseguirão engravidar. Só para pôr alguma. Portanto, qual é o debate? Fabricar crianças que não têm raízes pessoais, porque são feitas a partir de gametas que não são da sua família, da sua raiz familiar. As transações de ovos espermatozoides, por mais legislação que façamos, isto sempre acontecerá. A questão da gravidez no corpo de outra mulher, a questão dos embriões congelados e a escolha do tipo de humanos a quem é permitido viver, que, como diz o Jacques Testard, está a ser feita por técnicos de laboratório. O que está em debate é que não estamos a fazer tratamentos, os casais inférteis continuam inférteis, simplesmente se utilizam os seus gametas para fabricar uma criança. Não evitamos doenças com a seleção dos embriões. A gravidez continua a ser um processo completamente aleatório, simplesmente no caso da manipulação de embriões é um aleatório transviado, mas o aleatório continua lá. Nós só controlamos 3 ou 4 variáveis, não controlamos muitas mais. A espécie humana está otimizada, entre aspas, está a ser alterada através de critérios do médico ou do biólogo. Os riscos, tanto para a mãe biológica, tanto na gravidez como na colheita de óvulos e para a criança que nasce, existem. E ficam na sombra as questões que existem, que também são reais e verdadeiras, dos irmãos congelados e da história biológica da criança que nasce. Não sei se querem que eu interrompa, é que eu gostava imenso, eu tenho imensas saudades do tempo em que eu tinha verdadeiro terror de falar em público e não conseguia falar mais que 10 minutos. Porque agora tento ser conciso e de facto não consigo. Mas se quiserem interromper aqui... Não, isto é terrível porque eu depois... Olha, mais 5 minutos então, só para vos dar aqui mais 3 ou 4 coisas. São coisas muito breves. Obrigada. Estudos sobre crianças que nasceram como fruto de procriação medicamente assistida. Há muitos, também há estudos que dizem o contrário. Eu trouxe esses só por causa destes sublinhados. Todos os estudos dizem o mesmo. São necessários mais estudos para confirmar estes dados. E os dados é que parece que há, mas não temos a certeza. Parece que há problemas, mas não temos a certeza se existem ou não. Mecanismo de consequências de longo prazo, outro estudo, necessitam de esclarecimento em futuros estudos. Isto é por causa que parece que estas crianças têm maior propensão para virem a ter doenças cardiovasculares e diabetes. Mas não está confirmado, e como eles dizem, não temos... Há evidências, mas não estão confirmadas. Portanto, não sabemos. A Academia Europeia de Pediatria, os resultados deste estudo sugerem que são necessários mais ponderação e regulação no que respeita às técnicas de reprodução assistida. Eu trago isto só para que se perceba que isto é gente honesta. Simplesmente dizem, nós não conseguimos dizer mais, mas também não podemos dizer que é ou que não é. Simplesmente temos evidências de que algumas coisas talvez não sejam o que nós pensamos, em parte porque é feito um bypass àquelas quase 2 semanas de vida que o embrião passa na trompa da mãe até chegar ao útero, não é? E depois as questões, se quiserem, mais depois da cultura, não é? O que é que fazem neste caso? O bebê que nasce 4 anos depois dos pais morrerem. A batalha legal da Sofia Vergara, porque se separou do namorado e ambos estão em batalha legal pela custódia dos embriões congelados. Toda uma indústria que existe, não,
se o ser indústria e ganharem dinheiro não é problema. O problema é se isto vai introduzir aqui um viés que altera algumas das decisões que é preciso tomar. O que é que fazem aqui? E pronto, eu se calhar ficava aqui, porque acho que este é aquele onde eu queria chegar. Depois mostro-vos o resto se tivermos tempo, porque isto já foi demais. Isto é ciência, não é? Eu sei que estes homens são da física. Ainda por cima estes dois nem sequer estão de acordo. Eles passaram a vida a escrever cartas muito zangados um ao outro. Mas estavam de acordo nisto, não é? Pronto, agora calmo mesmo, que de facto isto já começa a ser demais. Será permitido fazer aqui uma pergunta só da parte médica, muito rápida? Se eu souber com muito gosto. Sim, António, força. Sim, então, muito rápido. Bem, a primeira pergunta é uma perfeita vergonha para um pai de 4 filhos, mas de qualquer maneira eu vim aqui foi para aprender, que é saber, uma senhora produz quantos óvulos por mês ou produz óvulo? Em cada ciclo produz um óvulo. Em cada ciclo... Produz não, ele já lá está, não é? As bebés de sexo feminino já nascem com uma infinidade de ovocitos, que aliás, como dizia um professor meu, ninguém sabe porque é que elas têm tantos ovocitos, porque é impossível usá-los mesmo que engravidassem permanentemente. Depois, em cada ciclo, a partir da puberdade, amadurece matura um. Um ciclo seriam 28 dias, mais ou menos. Por isso é que é preciso estimular, para fazer procriação medicamente assistida, é preciso estimular o ovário para produzir muitos óvulos. Porque por um lado, porque não podem ficar à espera, ou podem, 4 semanas para acertar com o ciclo, não é? Até colher o óvulo na altura em que ele viria. Além disso, teriam que arranjar uma maneira de adivinhar quando é que o óvulo ia ser solto, não é? Certo. E depois precisam mais que um. Uma técnica extremamente pouco eficiente, tem que ter muitos óvulos e tem que fertilizar muitos óvulos. Estou a ver. Depois, eu só aqui mais 3 perguntas também completamente médicas, que é dos embriões que são produzidos in vitro, de uma maneira geral, que percentagens é que diria entre os que são implantados, os que são eliminados e os que são congelados? Digamos assim, num estoque de 100 embriões, em 100 embriões produzidos, digamos assim, qual é que é a sua ideia sobre Neste momento, todos os países têm restrições legais que têm vindo a aumentar em relação ao número de embriões que podem ser produzidos em cada ciclo. Portanto, não sei, em Portugal não sei de memória, não sei qual é a lei, mas são 3 ou 4, penso eu. Penso que não podem fazer muito mais. Depende dos países. Há países que são extremamente liberais nisso. E depois, também conforme os países, há travões legais ao número de embriões que se podem implantar, porque antigamente havia gravidezes múltiplas que eram gravidezes de maior risco ainda. Mas eu tenho aqui um slide de algures, que se eu encontrar daqui a bocado vou mostrar, que tem esses números todos. Mas eu diria que será à volta dos 17%, não é? Estou a ver. Depois é só mais 2 relacionadas e depois não tenho, mas enfim, como era agora sobre a parte médica, que é, e eu faço já as 2 perguntas de uma vez. A primeira é, tenho uma sensação, mas não sei se é verdade, que cresce a infertilidade, quer dizer, que hoje em dia há muito casal com dificuldade em ter os filhos e que não era assim na minha geração. Eu tenho 58 anos e, portanto, na minha geração não era assim. Isto é a primeira pergunta. E então a última é, eu não entendi bem aquelas percentagens que disse quanto ao sucesso da fecundação artificial. Eu pareceu-me entender 1 em 5, portanto, ou seja, 20% de taxa de sucesso, mas depois falou num 26% e 17,9%, portanto não percebi essa parte. Muito obrigado. Eu tenho aqui um outro slide que tem isso tudo, daqui a bocado já o mostro então. O 20% é taxa global, porque a taxa, o sucesso na colheita de ovocitos é muito elevado, à volta dos 95%. Depois, o sucesso na fertilização de laboratório também é bastante elevado, mas é um pouco inferior. Será à volta dos 80%, por aí. Depois, o sucesso na implantação. Isto vai caindo sempre. E cada uma destas percentagens não é percentagem sobre o total. É percentagem sobre aquilo que já vinha da percentagem anterior. Certo. Por isso é que, no fim, lhe dá uma taxa global de eficácia muito baixa. A taxa de gravidez é relativamente elevada, mas a taxa de gravidezes que chegam a termo dá os tais 20% que o Jacques Testard faz. Há equipas que conseguem mais, as equipas europeias, muitas delas estão à volta dos 30%, há equipas que têm menos. A infertilidade parece que está a aumentar. O problema da infertilidade é que também as estatísticas neste momento são mais complicadas de colher por aqueles motivos que se viam ali há bocado, não é? Mas há indícios nas espécies animais, nos estudos de ambiente,
as espécies animais também estão a ficar mais inférteis e está a haver uma feminização dos peixes, sabemos isso, não é? Por causa dos disruptores endócrinos, que são moléculas químicas que são fruto dos plásticos e de alguns poluentes que chegaram à nossa cadeia alimentar e que funcionam como ativadores de alguns receptores endócrinos. Se isso é responsável pela diminuição da fertilidade dos homens, não está demonstrado se é isso. Normalmente estas coisas têm muitos fatores. A alimentação, o estilo de vida, tudo, mas pode ser uma das causas. É um dos alertas em relação à proteção do ambiente, é que o ambiente não são só as pedras e os passarinhos, somos nós que nós fazemos parte da cadeia ambiental, estamos lá todos metidos, não é? O ambiente também somos nós. Mas é verdade, a infertilidade globalmente está a aumentar. Muito obrigado. Pedíamos a palavra então agora ao professor Carlos Gomes. Sim? Muito bem. Obrigada. Depois de uma intervenção do Dr. Constantino, que explicou muito bem todas estas questões sobre a progressão medicamente assistida, eu desde já agradeço. Professor, tem o micro desligado. Estão-me a ouvir agora? Sim, sim, obrigada. Desculpa então. Estava a dizer, agradecendo já as palavras e a intervenção de modo exemplar do Dr. Constantino sobre a temática, e eu estaria aqui a ouvi-lo a noite toda, se fosse preciso, com exemplos muito concretos do que é de facto a questão da técnica em si, da progressão medicamente assistida, mas também os problemas éticos que sempre se levantam. Dizer-vos já que me farei associado da vossa associação pelo trabalho exemplar que tem realizado ao fim e ao cabo, e com estas iniciativas que é de salutar, uma vez mais, que estamos em prol da defesa da vida, da dignidade humana e desta condição de ser humano e ser pessoa, que deve ser respeitada desde o início até ao fim da sua existência. E, portanto, fica aqui a minha vontade de poder eventualmente participar mais nos vossos encontros, porque de facto a questão da procriação medicamente assistida, ela está desde o início ferida de ética. E portanto há uma técnica que está ferida de ética e como disse muito bem o Dr. Constantino, se na procriação medicamente assistida homóloga podemos dizer que, do ponto de vista ético, que é razoável quando ela tende a resolver um problema de infertilidade dentro do casal, do ponto de vista ético, nós até consideramos que é uma vantagem dentro de um expediente médico que, como outra intervenção que é feita para a reconstituição de uma situação de doença, queríamos que, do ponto de vista ético, independentemente da humana vitae ter algumas considerações, mas queremos que, do ponto de vista ético, e até lembrando aqui o saudoso professor Daniel Serrão, considerava que era eticamente aconselhável que essa possibilidade fosse dada. O problema é a rampa deslizante, como em tudo que acontece naturalmente nestas questões que têm a ver com a vida. É que da procriação medicamente assistida homóloga passamos para a procriação medicamente assistida heteróloga. E, portanto, já há um passo nessa matéria em que, e como disse, e como foi explicitado na apresentação anterior, o que acontece é que dentro daquele casal vai entrar um elemento estranho ao casal. E, retomando outra vez as palavras do professor Daniel Serrão, ele considerava a procriação medicamente heteróloga como um adultério artificial, na medida em que ou o espermatozoide ou o ovócito de um dador ou dadora iria entrar na relação daquele casal. E, portanto, há aqui uma alteração profunda também sobre a questão da procriação. Nós hoje passamos, e segundo as leis vigentes da procriação medicamente assistida, até à gestação de substituição, que é também importante porque é que se mudou o nome de gestação de maternidade de substituição para gestação de substituição.
nós vemos hoje que há todo, deixa de haver procriação, ou deixa de haver a procriação natural entre a realização do ato sexual entre o homem e a mulher, para haver uma produção do ser humano. E vemos que isto altera significativamente esta relação com passamos de um homem quase, e desculpem-me o termo e a agressividade dele, do homem concebido para o homem produzido. E tudo por todas as razões que de facto foram aqui apontadas biologicamente e da manipulação que se faz aos embriões ou da possibilidade de manipular esses embriões, independentemente de sabermos quais serão as causas futuras dessa manipulação. E nós hoje sabemos, por exemplo, que uma criança pode ter 3 ou 4 pais ou 4 vias diferentes. E, portanto, de quem é, afinal, pergunta-se quem é o pai ou quem é a mãe da criança que vai nascer desta técnica. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que, desde sempre, a procriação medicamente assistida está ferida de ética. A questão que o doutor colocava relativamente aos embriões sedentários, o que fazer com eles? O que fazer com estes embriões e quando diz que uma mãe paga para não se lembrar, para decidir? Porque a maior parte das vezes, é verdade que quando as pessoas recorrem à PMA, é obrigatório nas consultas de aconselhamento e acompanhamento dizer que passado 3 anos, mais para menos, são chamadas a decidir o que é que vão fazer com o material genético. Eu neste momento não tenho os dados de quantos embriões sedentários existem em Portugal, não sei se o Dr. Constantino os terá, por exemplo, mas em 2016 eram mais de 30 mil embriões sedentários em Portugal. Quer dizer que nós temos mais de 30 mil, e se os dados estiverem mais ou menos certos, mais de 30 mil pessoas congeladas ou seres humanos em potência congelados ou criopreservados, muitos deles que nunca virão a ser ou virão a nascer. Ou então, o que fazer com isto? Claro que isto levanta problemas éticos e aqui é que está. Enfim, se os pais não, ou os proprietários, assim se chama, daqueles embriões, porque o embrião passou a ser uma coisa, são os proprietários ou os beneficiários daquele bem que está congelado, porque o embrião passou a ser um bem quase comercializável ou quase transacionável, um bem quase como uma coisa. Se aqueles beneficiários do tal embrião não o quiserem e o rejeitarem, ou ele vai ser doado para outro projeto parental, o que, como eu disse, na procriação medicamente assistida, enfim, há aqui uma ferida ética e há um elemento estranho na relação daquele casal do ponto de vista biológico. Se não for para uma doação, para onde é que vai? Eventualmente vai ser manipulado para investigação, para a produção de vacinas, para a produção de não sei das quantas, e, portanto, vai ser objeto de manipulação e instrumentalização, que cria também uma ferida ética, mas se não for para um projeto parental dos beneficiários, se não for para um projeto parental de um segundo casal, se não for para investigação, só tem um destino, é a destruição. E então andamos a criar embriões humanos para passar X anos, porque não tiveram depois uma solução ou não tiveram sequência no seu projeto parental, a destruição de seres humanos. E, de facto, um embrião humano, o que é? Eu pergunto qual é o estatuto do embrião humano, do ponto de vista ético. Nós reconhecemos aquele estatuto, aquele embrião humano, como aglomerado de células, do ponto de vista biológico, ou consideramos aquele embrião humano já em potência, que não será, se o deixarem desenvolver, não será outra coisa senão um ser humano. Claramente que será um ser humano. E, portanto, do ponto de vista ético, o que nós devemos, e do ponto de vista moral, nós devemos olhar para aquele embrião como um ser humano, porque se olharmos para ele como um ser humano, enfim, devemos ter o respeito perante aquele embrião que já é e que já tem dignidade. E já tem dignidade. Ele não será outra coisa senão ser um ser humano e se o deixarmos desenvolver. E, portanto, desde o início eu creio que a procriação medicamente assistida está ferida de ética e
como temos vindo, em 2006 foi a primeira aprovação da lei em Portugal que não permitia uma série que era só um método subsidiário para casais inférteis, para poder vir a ter o tal filho desejado, mas agora foi alargada já não apenas como um método subsidiário, mas como um método alternativo. Pois a PMA em Portugal e em diversos países já não é um instrumento médico para ajudar o casal infértil, enfim, a tentar engravidar e ter um filho, porque, como diz muito bem, a PMA não cura, ou as técnicas PMA não curam a infertilidade mantém-se, neste caso, e a heteróloga, e a gestação de substituição, não é? Continua infértil e, portanto, vieram a considerar estas técnicas que desde sempre trouxeram problemas éticos e o embrião humano cada vez mais é desprotegido nesta relação. E, portanto, creio que, do ponto de vista desta técnica, ela veio com uma carga ideológica também neoliberal e veio de uma missão que era para ajudar os casais inférteis e agora passou a ser um direito até a mulher independente, através da PMA e através da doação de um esperma, pode engravidar, pode ter uma gravidez independente, sem ter uma relação sexual, por livre autonomia, pela sua liberdade, pela autonomia, pelo direito positivo que a lei lhe consagra. Portanto, destrói-se aqui, de facto, esta relação procriativa do que deve nascer a vida humana. Quer dizer, passamos então deste homem concebido para um homem produzido. E eu digo-lhes mais, e quando for possível, e que não será muito longe, quando for possível gerar uma criança fora do útero da mulher, porque é agradável, porque é bom, porque não dá trabalho à mulher, vai ser útil e, portanto, vai ser aprovado. E vamos ter que, independentemente disto, continuar a falar sobre isto. Porque eu creio que, nesta matéria, a sociedade neoliberal, uma cultura relativista, em que um relativismo ético sobre as posições que devemos tomar em defesa e da proteção da vida desde a sua nascença e da vida por nascer, não é? Está, de facto, em causa com esta corrente neoliberal que marca a sociedade e a cultura, que eu diria de uma forma geral. Bem, onde é que fica aqui o superior interesse da criança quando o casal leva o desejo de ter um filho ao direito a ter o filho? O doutor falava que não há um direito a ter filhos. Claro, também não há um dever a ter filhos. Mas quando o casal eleva este desejo de ter filhos ao direito, e o direito lhe confere esta possibilidade, juridicamente, como hoje vemos, quer através da procriação medicamente assistida e depois também, e é sempre esta matéria, e através da gestação de substituição, não é? Quando o direito positivo lhe confere ao casal, às pessoas, esta possibilidade, a criança que vai nascer é, nas mãos dos beneficiários, um bem adquirível. Isto é, já não é o desejo que se transporta ilegítimo para ter um filho, mas a liberdade, a autonomia dos pais ou dos beneficiários sobre o superior interesse da criança, que também lhe deve ser reconhecida o respeito e a autonomia, a dignidade da criança e da vida por nascer. Porque se eu respeitar a vida que por nascer, certamente vou ter outra opção em termos da possibilidade ou não de ter um filho. Um filho nunca pode ser uma coisa, nem pode nunca ser um objeto para a felicidade dos pais. Um filho é um fim em si mesmo, que deste fim em si mesmo vem depois a felicidade dos pais, mas o filho nunca pode ser concebido para a felicidade dos pais. Porque então era um egoísmo, estaríamos a utilizar
digamos, um filho, e um filho não tem utilidade nenhuma, a não ser ele mesmo e o fim dele mesmo. Portanto, é preciso que saibamos, do ponto de vista desta noção, que de facto a utilidade de um filho não pode nunca ser para a felicidade dos pais. A utilidade, um filho é inútil, é um fim em si mesmo e não pode ser, não pode, na nossa perspectiva, ser coisificado como um bem ou uma coisa para o benefício do casal. E, portanto, creio que a nossa lei e a questão da procriação medicamente assistida considera legítimo o direito das mulheres de ter filhos a partir exclusivamente da sua autonomia e liberdade, de opção como princípios, estes princípios da autonomia e da liberdade, como informadores, como eu dizia, conduz à conversão do comum desejo de ter um filho, enquanto expressão da maternidade, o acolhimento e a procriação, num reivindicado direito a um filho. Conduz a um direito absoluto e reduz, na nossa perspectiva, a vida por nascer à liberdade e à autonomia dos candidatos a pais. Isto é, o filho, antes de ser um fim em si mesmo, já é um meio para a concretização de um projeto de paternidade dos futuros pais e, no limite, no nosso entender, está-se quando ela é levada ao direito, está-se a instrumentalizar a vida antes dela nascer. Do ponto de vista ético, estamos diante de uma ética utilitarista, estamos no plano inclinado, em que as decisões não se baseiam nos valores fundamentais e numa ética fundamental universal que orienta a vida a partir de valores universais, mas sim a partir de uma ética apenas baseada na autonomia e na liberdade das nossas decisões pessoais. Isto é quase como um determinismo para quem apenas reclama a liberdade para si. Neste domínio, os projetos e a lei, enfim, neste domínio da tecnociência e na biomédica, acabam por levar os candidatos, para além das implicações éticas, a desenvolver um pensamento de um filho como um direito e não como um desejo ou até mesmo como uma dádiva dessa relação. Aliás, incorre-se no erro quando se julga que há um direito a ter filhos. Na verdade, se não há um dever a ter filhos, também não há o direito de o ter. Em nenhum país é reconhecido ao casal o direito, como não há um dever, a procriar. Se reconhecesse este direito, estaríamos diante da coisificação da vida, da coisificação do ser humano. O mesmo seria considerá-lo como objeto adquirível, possível para usufruto de quem detém e que tal, como se faz quando se considera o desejo como um direito, também o mesmo direito se desfaz quando passou a ser indesejável. E, portanto, enfim, há casos de quem recorre até à procriação medicamente assistida e, de facto, eleva esta questão de uma certa forma, vai exacerbar o direito de ter essa criança, passa o limite do desejo para o direito, e na eventualidade do filho ter algum defeito e não for identificado, como teve o direito de o fazer nascer através das técnicas, também tem o direito, depois se a encomenda não chegar como pretendido, de o rejeitar. Isso não é a primeira vez que acontece. Portanto, esta coisa da comercialização da vida. Portanto, devemos assinalar que, do ponto de vista ético, o filho não é propriedade dos pais, existe para si e por si próprio, e é, como já referimos, um fim em si mesmo, ainda que chamado a realizar a felicidade dos pais, paralelamente à sua felicidade, o desejo de ter filhos deve antecipadamente respeitar em qualquer circunstância a expectativa futura da vida por nascer. E, portanto, levanta-se aqui depois
a questão e como disse o doutor, a questão dos pais ou dos filhos querer saber a origem. E porque a lei da gestação de substituição em Portugal, o grande problema é esse, é o fim do anonimato e de dar a possibilidade às crianças que nascem através da gestação de substituição vir, se assim entender, a saber quem são os pais biológicos das suas crianças. E, portanto, a lei esbarrou. Mas, claro que a família é o primeiro espaço social onde a dignidade humana se constrói e se desenvolve em todas as dimensões biológicas, psicológica, relacional, histórica, alicerçadas na afetividade. A família é uma realidade anterior e superior ao Estado, dado que não foi o Estado que a criou e compete ao Estado proteger e não destruir este núcleo fundamental e natural da sociedade. Assim, os dois direitos principais da família face ao Estado são o direito à proteção e o direito à intervenção mínima. Os cidadãos têm os direitos de constituir e possuir família, incluindo o direito de contrair casamento e o dos direitos de não constituir família e de não constituir ou contrair casamento. Os valores da dignidade e da autonomia e da pessoa, da liberdade subjacentes a estes direitos, invocados na lei, que regula a procriação medicamente assistida, têm que ser analisados quanto o seu significado e quanto à sua natureza. No que diz respeito ao significado, quer à dignidade, quer à autonomia, à liberdade, são valores que realizam-se na medida em que há uma certa intersubjetividade, respeito e responsabilidade. Quanto à sua natureza, trata-se de valores morais, dos quais, entre outros, emana também o direito. A moral tem por base uma antropologia que está e que deve ser discutida quando se regula a PMA, porque sempre que há uma intervenção na procriação humana que afeta a autocompreensão da ética da espécie humana, a bioética, a filosofia e a sociedade civil não podem deixar de assumir posições de conteúdo. Não se trata de advogar uma sacralização da natureza biológica, mas sim definir limites no campo da biomedicina, sempre que se considere que as intervenções propostas radicam num individualismo fechado e não no personalismo aberto ao outro, que o próprio fundador da autonomia enquanto princípio ético, que foi Immanuel Kant, advogou no imperativo categórico e que diz: age de tal maneira que trates sempre a humanidade tanto na tua pessoa quanto na de qualquer outro, nunca simplesmente como um meio, mas sempre como um fim. E, portanto, o fim, vemos aqui claramente que a procriação medicamente assistida, ainda que traga benefícios, ela está consagrada, na minha perspectiva, como uma ferida ética que, em situação alguma, consideramos ou conseguimos encontrar um final feliz e, como aqui foi dito, para tantos embriões humanos sedentários. Mas da procriação medicamente assistida, resvalamos também para a gestação de substituição. Aliás, eu considero maternidade de substituição, mas também como uma cultura ideológica e política, alterou-se a gestação, o termo maternidade de substituição para gestação de substituição, para precisamente retirar a carga semântica e o peso emocional da mulher que está a gerar a criança, para tirar o peso da tal maternidade. E, portanto, a mulher é apenas a incubadora da beneficiária em quem vai, de facto, depois ser a mãe da criança. Mas, claro que aqui também há um conjunto de objeções éticas que eu não vou ter tempo para analisar, mas depois em alguma questão concreta poderemos aflorar, mas, de facto, começou a procriação medicamente assistida por ser um meio subsidiário para ajudar os casais inférteis e agora já temos quase uma produção livre e independente
para quem quiser, desde que cumpra a lei, independentemente do seu estado civil ou não, mas a partir dos 18 anos, embora haja um limite de idade, pode recorrer a estas técnicas e, evidentemente, também recorrer à gestação substituição. Digo que, de facto, do ponto de vista do princípio ético da solidariedade, aqui, quando estamos no meio familiar, poderá eventualmente haver aqui uma razão de altruísmo solidário ao nível da gestação de substituição, mas cria sempre alguma ambiguidade. Uma palavra final para a questão de uma pergunta muito concreta. Haverá, e que hoje está na ordem do dia, também a questão e tudo isto a ver com esta relativização da vida e da forma como usamos, tem a ver com a inseminação pós-mortem e do caso e da lei que está a ser aprovada e vai ser aprovada, né, nestes dias, pelo menos creio já passou na Assembleia. A questão que se pergunta é: haverá legitimidade para fazer nascer um filho de uma pessoa, de um homem morto, ou neste caso uma pessoa morta, ou dito de outra forma, um morto poderá ter um filho? Numa reflexão até com o professor Walter Oswald, em que temos tido sobre estas matérias, e numa discussão desta matéria, creio que ele até publicou alguma coisa sobre isto, nomeadamente na revista Brutéria, e do qual tenho aqui alguns apontamentos sobre esta matéria. Gostaria de dizer, haverá ou há legitimidade para isto? A resposta a esta pergunta é muito simples e queremos que a lei já prevê essa possibilidade. O Código Civil estatui as condições necessárias para que tal lei se possa verificar quando o progenitor morre e a mulher grávida, na ocasião da morte, leva a termo a gestação. Portanto, já há, neste caso, o nascituro é registado como filho do falecido, os seus direitos, incluindo o sucessório, são-lhe reconhecidos. É, felizmente, uma situação rara, mas prevista e enquadrada na legislação. Uma questão inteiramente diferente é que se formula do seguinte modo: pode um homem gerar um filho depois de morto? Esta é a inquietação que agita e que nos preocupa aqui. Na Assembleia da República foram aprovados projetos de lei que estabelecem as condições para que seja possível, recorrendo, lá está, às técnicas de procriação medicamente assistida, que não tinham a ver com isto, nomeadamente a inseminação com esperma obtido em vida, criar uma gestação na mulher sobreviva, então sim, seria gerar uma vida a partir de um morto. E, portanto, gerar uma vida a partir de um homem morto. Os projetos de lei apresentados a partir de uma petição de numerosas assinaturas, é verdade que eu realço aqui, quando foi a questão da eutanásia em Portugal, que se reuniu mais de 100 mil assinaturas, os parlamentares não aceitaram falar sobre o tema da eutanásia, não aceitaram que se fizesse, enfim, nem aceitaram a petição. Aqui, com menos assinaturas, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, foram logo, a partir da petição e de uma iniciativa de cidadãos, suscitados por a posição de uma senhora cujo companheiro de vida faleceu, mas cujo sêmen se encontra criopreservado, os três partidos mencionados entenderam logo a apadrinhar a iniciativa em causa, dando-lhe a redação mais elaborada ou, porventura, mais melhorada. Não se preende, pois, que os respectivos projetos sejam quase sobreponíveis, o que naturalmente conduz à interrogação porque é que não apresentaram um texto comum. E os politólogos sorriem da ingenuidade, pois conhecem a necessidade de cada grupo ter que exibir uma iniciativa independente para atrair a atenção mediática e apresentar prova de que ainda estão vivos. Em resumo, eu creio que o projeto aprovado, na generalidade, determina que a mulher que sobreviva, no caso de existir esperma criopreservado, terá o direito de solicitar ser inseminada com esse sêmen,
desde que o falecido tenha manifestado o seu consentimento. De que modo, em que forma, sobre esses aspectos importantes, os projetos pouco dizem. Estas propostas são ditas, enfim, e como fraturantes e criam perplexidade na sociedade. Suscitam facilmente a rejeição e até a repulsa por parte considerável, não conhecida da população, por serem antinaturais, impróprias, até nocivas para a criança assim gerada. A técnica permite esta geração, mais uma vez está a partir do ponto de vista errado do que é tecnicamente possível, é por isso eticamente aceitável, um erro sempre de novo denunciado por filósofos e eticistas e médicos, obviamente, que vale a pena refletir antes sobre alguns fundamentos éticos da questão. O primeiro é o suporte moral e legal da solicitação da mulher. Terá ela direito a ter um filho? Já falávamos disso anteriormente. A resposta é unanimamente negativa. Não existe o direito a ter um filho, mas apenas exprimir o desejo e, eventualmente, intenso e vivo de ter um filho. Desejo que, em muitos casos, poderá ser concretizado com recurso a soluções várias. Por outro lado, estamos aqui em face, mais uma vez, de atribuir a importância máxima e exclusiva à autonomia da pessoa, neste caso da mulher, com a exclusão dos intervenientes no processo, o falecido, o nascituro, os familiares e a sociedade. Ora, a autonomia é um dos mais importantes princípios orientadores da deliberação e validação ética, mas não podem maximizar nem se propor aos outros. Igualmente, também, princípios que se reconhecem como próprios. É significativo que esta lei caia novamente neste erro de palmatória, como já fizeram, por exemplo, para a legalização do aborto, nas primeiras 10 semanas, por vontade da mulher, exclusivamente por vontade desta. Na presente questão, interroga-nos como é que foi obtido o consentimento da dor e esperma. Que indícios temos de que se tratou de uma decisão livre, isenta de coação ou de indevida influência da mulher ou familiar? Mais importa, neste sentido, atender aos superiores interesses da criança, que não tem qualquer papel na decisão a tomar, mas experimentará seguramente as suas consequências. Não conhecerá nunca o pai, nunca terá a sua companhia, exemplo, influência, aporte afetivo e educativo, e nunca pode negar que essa é a terrível privação imposta pela decisão da mãe a ser experienciada ao longo da vida pela criança. Não se pode contraditar esta afirmação, lembrando que há outras crianças cujo pai sempre esteve ausente, por ter falecido durante a meninice do filho ou por ter abandonado a família. Estas situações são de facto lamentáveis, mas não podem e nem se podem equiparar ao que se pretende legitimar em que se crie deliberadamente um filho ou um órfão de pai. E, portanto, deixava aqui estas considerações para não me alongar também na hora, porque também o tempo passa. Em conclusão, este projeto de lei não tem fundamentação ética, apresenta omissões graves, ignora os superiores interesses da criança a ser gerada, criando-lhe deliberadamente como órfão do pai e privando-a da presença do acompanhamento, da riqueza afetiva e participação na educação e na construção da personalidade que cabem a um pai. As consequências sociais e biológicas, efetivas e jurídicas são claramente desfavoráveis. A lei a ser promulgada causará mais e muitos mais problemas do que aqueles que poderia resolver, ou seja, satisfazer o desejo de ter um filho. Quanto à pergunta inicial, é forçoso concluir que um morto não pode gerar um filho póstumo, pois para que haja um filho é indispensável que haja um pai, e não somente um produto biológico conservado durante meses ou anos na escuridão e no frio. E por aqui me fico, espero não ter ultrapassado muito tempo, mas também já tinha o tempo muito limitado. Muito obrigada, professor.
Ok. Muito obrigada. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Eu se calhar lançava uma, se calhar para o Eva, nosso... Eva, Sim, deixa só dizer uma coisinha. Não se sim. esqueçam, a todos, podem se levantar a mão ou então colocar mesmo no bate-papo e nós depois lemos aqui a questão para os dois, então, os dois doutores, está bem? Eva, desculpa. Nada, nada, nada. Se calhar eu colocava a questão para um casal com algum problema relacionado com a infertilidade, tendo em conta todas as questões éticas que se levantam à volta da procriação medicamente assistida, que alternativas é que podem existir? Não sei se o doutor quer... Posso partilhar o ecrã? Força. Olha, só um momento, isto é um vício, mas pronto, é o que é. Falta-me só descobrir onde é que está o ecrã, que tem aqui muitas janelas abertas e entanto perdi-me. Desculpem. Então, versão, vamos ver se está no... Pronto, esta é uma... Eu julgo que vão ter uma coisa que está prevista, uma coisa da Federação Portuguesa pela Vida com isto, ou da Infamília, nem sei. Não é? Isto é o que se faz. Isto é tecnologia de ponta, literalmente, no sentido que são coisas que sempre existiram, mas que neste momento têm um desenvolvimento extraordinário porque há mais ferramentas, não é? O Jacques Testard diz que isto não se faz porque falta tempo e inteligência. Eu estou a repetir as palavras dele porque eu acho isto um bocadinho agreste, mas pronto, é ele que o diz, não sou eu. E isto, e é aquilo que falavam há pouco, não é? Isto é uma empresa que faz isto de Lisboa, Fertility Care, não é? Plano de tratamento em 3 fases: identificar a causa da infertilidade, corrigir o problema. Mas eu ouvi dizer que ia haver uma tortura sobre isto. Em que é que consiste concretamente a naprotecnologia? É avaliar a saúde do casal, tentar perceber qual é o problema da infertilidade, porque neste momento isso quase não se faz, não é? Praticamente não se faz-se bypass, não é? E ver que há muitos problemas que são resolúveis. A dificuldade é o diagnóstico, porque tem havido pouco investimento nesta área, as áreas de investigação estão viradas para outras coisas mais produtivas e, portanto, isto é um trabalho pioneiro de muita gente em todo o mundo, não é? Identificar a causa e depois tentar perceber como é que se consegue tratar, não é? É o que faz a medicina sempre, não é? O que faz a medicina é tratar, não é? Mas é fácil trazer estas pessoas a uma tertúlia. Aliás, eu estive em Braga no tempo em que a gente se podia encontrar. Eu estive numa tertúlia com uma senhora enfermeira de Lisboa que trabalhava nesta área, não é? Portanto, não é assim muito complicado isto. Portanto, eu acho que o caminho é por aqui, não é? Porque este é um caminho humano, não é? Dificuldades há sempre, não é? E vai haver, de facto, vai haver, de facto, em breve duas sessões, 2 Zooms organizados pela ADAV de Leiria e com a Vanessa Machado, que é quem está com esta Fertility Care, mas porque no fundo é esta coisa da observação atenta, não é? No fundo um bocadinho também como o planeamento familiar natural, não é? Quer dizer, olhando para as pistas que o corpo dá, depois então aí aproveitar, perceber qual é que é o problema, como é que se pode ajudar, aliás muitas vezes também hormonalmente, e quando é que são as alturas mais propícias, e esta técnica está a ter sucesso onde a procriação artificial não a tem. Quer dizer, chegam casais esgotados de processos de procriação artificial, que depois vêm para a naprotecnologia e que têm sucesso em obter a sua gravidez. Eu recomendo muito estas sessões. Eu tenho aprendido imenso com esta rapariga, com a Vanessa Machado. Por exemplo, ela diz uma coisa muito curiosa. Ela diz assim: Dr. Maria, esta coisa das queixas, as nossas adolescentes estão todas intoxicadas com a pílula. Eu agora já não estou a falar da pílula do ponto de vista moral, estou a falar do ponto de vista de intoxicação química destas novas gerações, por causa das coisas chatas do período e da menstruação, etc. E as nossas adolescentes, ali a partir dos 13, 14 anos, a maior parte das nossas adolescentes está tudo intoxicado com a pílula. E ela explicava que para os médicos é mais fácil receitar a pílula do que olhar com atenção. E, inclusivamente, ela chegava a este ponto a dizer, por exemplo, a irregularidade do período é uma coisa que já está a dar o sinal de qualquer coisa.
mas o médico não tem paciência para andar à procura do que é que está na origem da irregularidade do período. E, portanto, preferem receitar a pílula e vai para diante, não é? Portanto, isto é uma técnica interessantíssima e que parte daquilo que a natureza deu, não é? Quer dizer, o próprio corpo fala e dá os sinais que são necessários e depois só precisam de ser ajudados. De maneira que vai ser muito, muito interessante estas 2 sessões da Avleiria, estejam atentos, que vai valer muito a pena. E nós para a semana vamos ter uma coisa da Federação apenas sobre a inseminação post-mortem, este projeto que foi aprovado na Assembleia da República, mas depois haverá estas da Avleiria sobre a naprotecnologia e é muito interessante. Entretanto, eu já agora aproveitava para colocar uma pergunta ao Dr. Carlos Costa Gomes, que eu estava a ouvir com imenso gosto, e para além disso que eu tenho imensa admiração pelo seu trabalho e está a fazer um caminho muito interessante na bioética, de dinâmica do mundo da bioética, que eu acho que vai dar os seus frutos. Tem ali a partir do Centro de Estudos da Bioética. Mas eu estava a ouvi-lo sobre aquela coisa que para mim é claro ninguém tem direito a ter um filho, etc. Mas de repente lembrei-me de uma coisa, que nem sei qual é o nome, mas há um direito à pessoa não ser privado da sua possibilidade de fertilidade, não é? Quer dizer, uma mulher não podem ser, como é que chama aquela coisa das trompas, laqueadas as trompas contra a sua vontade, ou não lhe pode ser retirado o útero contra a sua vontade, enfim, para aí. Não. E portanto, esse direito existe. Como é que esse direito se chama e como é que se enquadra no meio disto tudo? E depois também fazer só uma observação que achei interessante, aquela sua observação inicial sobre a gravidade progressiva das questões da procriação artificial, não é? Eu lembro-me eu tive que estudar a Donum Vitae uma vez para fazer uma sessão sobre isso, uma instrução de 1987 sobre o respeito da vida humana e a nascente e a dignidade da procriação, e foi das coisas engraçadas que eu descobri, que é aquela escala progressiva de gravidade. Portanto, o lugar natural da procriação é no abraço conjugal, não é? É na intimidade conjugal, e depois, conforme se vai afastando dessa intimidade conjugal, assim vai crescendo a gravidade moral, até que quer dizer, na parte menos grave, digamos assim, temos aquela injeção intracitoplasmática, não é? E depois na parte mais grave temos a gestação de substituição. Mas é essa sua observação é importante para a gente perceber qual é a gravidade progressiva dos diversos processos. Nós hoje estamos já mais na produção quase ser humano do que mais na concepção. E, portanto, isso é grave. Relativamente à questão, claro que nenhuma mulher lhe pode ser retirado a recriação das trompas sem o seu consentimento informado. Isto é, eu não posso fazer uma intervenção médica sem que haja, de facto, esse consentimento informado. Agora, se a mulher, nesta questão do direito positivo, se por uma razão terapêutica ou por uma razão genética tiver necessidade de o fazer, mesmo assim, terá que haver aqui, de acordo com a boa prática clínica, daquilo que é também uma obrigação jurídica e até que está coberta no Código Penal, que há um conjunto de intervenções que obrigam, e o Dr. Constantino deve ser isso melhor do que eu até, que obrigam a que haja um consentimento informado por escrito para que, de facto, a mulher dê a sua autorização e o seu avalo ou o seu assentimento nesta matéria. Portanto, eu não sei se era isso que o António Pinheiro Torres estava... Não, a minha questão é que surgiu-me ao contrário, que é, de repente dei-me conta, pensei assim, ninguém pode... Aliás, eu confesso que me lembrei disto por causa de uma gracinha, de uma vinheta que vi aqui há uns tempos no Público, em que apareceu aquela vinheta que há daquele bar, do Bar Tune, e que chega um tipo ao Bar Tune e diz assim, vá, tu sabes que agora já não vai ser preciso fazer mais nada porque vai haver uns úteros exteriores e, portanto, os bebés só vão ser feitos assim. E o último comentário do último tipo é pá, bora aproveitar enquanto o método é artesanal, dizia ele.
Vamos aproveitar enquanto ainda se pode, não é? Mas, e de repente lembrei-me dessa gracinha, porque uma coisa que disse e que me recordou isso, quando falava do cenário do futuro e dos outros Sim, artificiais, não, etc., futuro... lembrei-me disso que é, há um certo, quer dizer, se não há um direito dos humanos a reproduzirem-se, quer dizer, a não serem privados da sua possibilidade de reprodução. Eu creio que, de acordo com como está, o professor Daniel Serrão, que eu não posso nunca deixar de dizer, ele dizia que no futuro, e no futuro próximo, iriam haver coisas muito boas que a medicina online ou a técnico-medicina iria trazer. Que uma eram muito boas, outras eram boas, outras eram más e outras muito más. E, portanto, falta aqui o equilíbrio. E as más, que ele considerava, no futuro, iriam ser aquelas em que todos nós iríamos ser controlados online da nossa vida, da nossa saúde, do nosso estado físico e por aí fora. E nós já quase que o fazemos hoje. Sem dúvida estamos a ser controlados, aliás, até no contexto pandémico, ficamos todos condicionados e até controlados do ponto de vista, enfim, tudo em função do bem e da saúde pública. E era o que ele dizia no bem da saúde pública, em que se engordarmos, se fumarmos, fizermos um conjunto de coisas, há de haver um algoritmo que nos está a controlar e no dia que quisermos curar essa doença não vamos ser possível porque nós não cumprimos as regras. E porque não cumprimos as regras ficamos fora do plano de saúde. E, portanto, fugir, porque o algoritmo é que vai dizer, dizia o professor Daniel Serrão. E uma das coisas que ele dizia é que vai ser possível a mulher gerar fora do útero, gerar uma criança fora do útero da mulher. E esse direito, dada a cultura relativista que temos, por exemplo, como deve saber, na França, como deve saber, há um projeto de lei em cima da mesa para fazer aprovar, proibir a objeção de consciência aos profissionais de saúde na questão do aborto. Está em cima da mesa, no Senado, um projeto para proibir a objeção de consciência para quem não quer praticar o aborto nas unidades hospitalares. E, portanto, isto avança com esta cultura neoradical, neoliberal, contrariando ou querendo quebrar com uma moralidade comum baseada, creio eu, nos princípios universais e convertendo, negando esta moralidade para criar uma outra nova moralidade que é a liberdade e o direito positivo é que vai regular tudo. Em bioética nós chamamos que no passado havia um paternalismo médico, que eu defendo ainda o paternalismo. Porque o paternalismo, eu sou pai e quero o melhor para os meus filhos. Todos nós queremos o melhor. Eu, como médico, queria o melhor para o meu paciente, a minha pessoa doente. É verdade que entende-se este paternalismo por exagero e por intervenções abusivas. Ok. Estamos num paternalismo jurídico, em que tudo é determinado pela lei. E o que for lei está certo. Mas continua a haver leis injustas, leis ilegítimas, tais como é o aborto e tal como é a PMA, enfim, havendo aqui alguma distanciamento, mas tal como é a gestação de substituição. O que é que acontece com a gestação de substituição e como é que aparecem os gametas? As maiores, digamos, as maiores produtoras de ovócitos para doação são estudantes da universidade que recebem 800 a 900 euros por cada estimulação ovárica e pagam o curso a comercializar os ovócitos para doação. Estão a perceber? Nos homens é muito mais fácil, sabemos. Não ganham tanto, não é? Não ganham tanto. Mas é o que está a acontecer atualmente. Isto levanta questões éticas importantes. E por isso eu digo, no futuro, se houver possibilidade de fazer a octogénese fora do útero da mulher, isso vai ser realizado porque a sociedade assim vai pretender. Mas eu acho que é importante fóruns destes, de consciencialização, de formação, de sensibilização, para alertarmos, enfim, as consequências. Mas devemos começar lá na escola, nas crianças e por aí fora.
E, portanto, porque nota-se, quando eu dou aulas a muitos jovens, ainda um dia deste me ligaram no sábado de manhã, há 8 dias, por causa do tema da eutanásia. E vinham completamente com ideias fixas. E saíram da minha beira com as ideias todas desfragmentadas. Porque as certezas com que eles chegaram à minha beira foram carregados de dúvidas. Isso é importante. Porque já não ficaram no não ou no sim, mas começaram a colocar questões. E, portanto, sempre que se fala destas coisas às pessoas, aos jovens, ainda que, claro, que temos que enfrentar muitas coisas, é verdade. E é importante. Mas eu creio que isso, no futuro, vai ser possível. Se nós não fizermos nada. Ou se não tivermos força para fazer nada. Não sei se será na nossa geração, mas creio que com a questão da inteligência artificial e com toda esta tecnologia, no futuro vamos ver crianças a ser geradas em laboratório completo. Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Se não houver mais questões... Só digo que isto que eu estou a dizer não é para assustar. É para ficarmos conscientes e termos mais vontade de falar sobre a vida, da proteção da vida e da defesa da dignidade do ser humano, que é fundamental, não é? E como família ainda mais, não é? É fundamental. Que a destruição da família, de forma como a família está estruturada, e, por exemplo, eu não vou demorar mais, desculpem lá, eu ainda li aqui há umas semanas atrás, em que um colégio, e aqui o nosso colega, o Dr. Constantino, falou muito dos Estados Unidos da América, e eu volto aos Estados Unidos da América, porque é onde há os excessos e também, enfim, um colégio americano proibiu o uso de termos como pai e mãe na relação com os alunos e com os professores, para não haver discriminação. Não sei se estão a fazer, como há muito género de famílias, e, enfim, e que chamar pai e mãe criava confusão às crianças e no desenvolvimento das crianças. Estão a ver onde é que chega o neoliberalismo radical de uma cultura neoliberal terrível? Então, onde é que está o direito à diferença? Tratar igual o que é igual, tratar desigual o que é desigual, isto não é discriminação. Não é? E, portanto, onde é que está o direito à diferença? Temos que ser todos iguais? Não é? A questão é essa que se coloca. Portanto, espero que isso não chegue aqui a Portugal, como no verão de 2018, quando nos deparámos com a lei de que as crianças, adolescentes, bastava mudar o nome para mudar de sexo. E, portanto, e de repente tínhamos as casas de banho das escolas misturadas com rapazes e raparigas, porque a natureza biológica de cada ser humano não é uma realidade biológica, é apenas uma realidade ideológica. E, portanto, quando é uma realidade ideológica, tudo pode acontecer. E eu sou aquilo que penso, não aquilo que sou na realidade. Bem, bem, olha, boa noite. Sim, sim, força, força. Eu primeiro queria agradecer às pessoas que partilharam o seu conhecimento connosco. Aprendi imenso, muito obrigado. E depois queria dar a minha contribuição, que é a seguinte. Eu penso que neste encontro estamos todos muito preocupados com várias questões que, se nós conseguirmos resumir num ponto, conseguimos perceber que estamos a falar do problema que é a cultura da morte, nas suas várias dimensões. A questão do aborto é uma delas, a questão da ideologia de género é outra delas, a questão do domínio da inteligência artificial é outra,
a questão da prostituição, que eu soube hoje, não sei se conhecem, tive uma cliente que me falou de um site novo que se chama, como é que é? OnlyFans, onde miúdas em Portugal já aderiram a isso e vendem imagens eróticas e pornográficas. Miúdas de 15 anos, 17, é uma coisa que está a acontecer, é um site, chama-se OnlyFans. E eu sei, a minha geração foi muito apanhada por isto, eu sei como é fácil ficar adormecido. E a conclusão a que chegávamos é que estamos a ficar, nós talvez aqui não, mas a nossa sociedade está a ficar anestesiada, completamente anestesiada por esta cultura da morte que faz, principalmente os nossos jovens, mas também os outros, andarem de recompensa, de prazer em prazer, de utilitarismo em utilitarismo, de coisa que convém, dos direitos, como estavam a falar, eu tenho direito a ter um filho, eu tenho direito a isto, eu tenho aquilo, não é? Pronto, e o que está a acontecer, não sei que impressão é que vocês têm, mas é que esta desformatação está a acontecer a um ritmo muito acelerado. Nós temos, por exemplo, os nossos jovens 3 ou 4 horas no mínimo em frente a ecrãs, coisa proporcionada pela inteligência artificial que estas máquinas, como o Facebook, o Pinterest e outras que tais, têm. E isto ainda só começou agora porque a inteligência artificial é só um bebê, não é? Neste momento, ontem estiveram a dizer que a inteligência artificial já consegue codificar o desenho das proteínas, que depois isto daria lugar a coisas incríveis como tentar curar todas as doenças na parte genética ainda. Pronto, sem me querer alongar, o que é que eu quero dizer com isto? Para nós todos, que é estive a falar com um primo meu que esteve a estudar a fundo a inteligência artificial. Mas o que é que está a acontecer neste momento? Está-nos a acontecer como sociedade, que mesmo a nós que estamos aqui, está-nos a acontecer o que acontece na autoestrada quando há um acidente e toda a gente para, que é, nós corremos o risco neste momento de estarmos a ficar deslumbrados com o acidente em massa que está a acontecer. E então debruçámos-nos com todas as nossas forças a compreender o problema, mas como isto, no exemplo do Ulisses, na Odisseia, que se mandou prender ao mastro por causa das sereias, nós estamos frente a sereias super sedutoras. E, portanto, toda esta cultura da morte, quando tentamos, de alguma forma, dar-lhe a volta, ela é super ramificada, como as hidras de não sei quantas cabeças, não é? São muitos problemas e estão a avançar muito rápido. Isto está a avançar tudo muito rápido. Esta cultura de morte é galopante, não é? E então, o que é que eu sinto, que é uma conclusão que tirei, que não será só minha, vocês terão tirado e poderemos pensar todos sobre isto. Eu acho que é importante termos realmente espaço para conhecer o que está a acontecer deste ponto de vista mau. Mas nós temos que juntar-nos em esforço, não simplesmente para negar estas coisas terríveis que estão a acontecer. Nós temos que perceber o que é que a vida tem que fazer para abafar a morte. Isto é uma coisa que nós temos mesmo que perceber, porque eu não sei, eu tenho estado muito tempo debruçado sobre estes problemas e o que eu sinto é que a compreensão deles nunca mais acaba. E parece-me que, como o professor, desculpa, eu não fixei o nome. Carlos Gomes. O professor Carlos estava a falar, não é? Nós estamos todos a ver isto a avançar sobre nós. Eu senti no seu discurso estas coisas todas a avançar sobre nós. Se mais alguém tirou esta conclusão melhor, quero conversar com essas pessoas e partilhar estas ideias, que é, nós temos que estar super concentrados neste momento em restaurar a vida. E isso não se fará unicamente se estivermos só debruçados pela questão de compreender a cultura de morte que está a ocupar o nosso mundo completamente. Nós temos realmente que perceber o que é que nós podemos fazer com a vida. Eu lembro-me que uma vez fomos a Braga, isto para terminar, peço desculpa pelo tempo, uma vez fomos a Braga e havia violas e concertinas, não é? Que era a vida, não é? É mesmo preciso nós trabalharmos nesta questão do antídoto a isto
e desligarmos um bocado disto e trabalharmos no que é a vida e não simplesmente a tentar combater a morte. Peço desculpa por me ter alongado, mas era o repto que eu queria deixar. Boa noite, obrigado. Obrigada, muito obrigada pela partilha. Bem, isto já estamos assim muito avançados na hora, e eu ia só perguntar ao Constantino se entretanto encontrou aquele slide com as percentagens que, se tiver aí à mão, senão depois também podemos enviar. Sim, tenho sim, aqui. Sim. Se puder partilhar o ecrã. Sim, assim, um minutinho antes de fechar. Portanto, isto é aquilo que tinha dito há pouco. Portanto, as restrições servem para alguma coisa. Portanto, apesar de muitas vezes os travões parece que estão a tentar travar o rochedo de Gibraltar, as restrições legais servem para alguma coisa. Isto é o número de embriões que eram transferidos na fertilização in vitro na Europa, 97 a 2016. Isto é uma publicação de 2020, não tenho números mais recentes. Portanto, mais de 3 praticamente já não se faz. 3 está em decréscimo. Aumentou imenso o número de transferências de um único embrião e de 2 embriões. Não estou a dizer que isto é bom, estou a dizer que dentro do mal é um travão. Depois também a resposta em relação ao Dr. António Pinheiro de Torres, que há bocado tinha perguntado sobre as taxas de efetividade. Então, isto é aqui, gravidezes por transferência de embrião. Portanto, em 100 embriões, quantas gravidezes houve? Uma das linhas é por fertilização in vitro só, e a outra é fertilização in vitro com injeção citoplásmica do espermatozoide. Não é? E aqui... Não, aqui é que... Peço desculpa. Não, é este. Portanto, depende das épocas. Isto também depende da idade da mulher. Mulheres de mais de 40 anos têm taxas de gravidez muito baixas, mesmo com todas as manipulações, não é? Mulheres de menos de 30 anos têm taxas muitíssimo altas. Mulheres entre 30 e 40 anos terão taxas intermédias, não é? E se quiserem um slide bonito para terminarmos, eu então partilho uma outra coisa convosco e podemos continuar a conversar na mesma, que a imagem não... Bem. Eu só quero referir, ainda bem que o Dr. Constantino apresentou aquelas imagens, aqueles gráficos e da transferência e do número de embriões, que isso foi um grande trabalho da ética em fazer com que o biodireito viesse a regulamentar o número de embriões, enfim, o mínimo necessário para fazer as transferências e a implantação. Portanto, é um grande trabalho que, ao longo dos anos, desde que a criação medicamente assistida foi aprovada, este trabalho da ética de consciencializar e do problema dos embriões sedentários. Ainda bem que isso vai melhorando, e as técnicas, obviamente, também. Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, senão, se calhar, íamos terminar. O Constantino... Obrigada. Obrigada. Pronto, eu só acrescentar aqui só um comentário ao repto que nos lançou há pouco o António Pinheiro Torres. Aquela formação organizada pela Aveleiria com a enfermeira Vanessa Machado sobre naprotecnologia é no dia 14 e 28 de maio. As inscrições já estão abertas. Se alguém estiver interessado, basta procurar no site da Aveleiria. E, entretanto, também posso fazer a indicação de que para a semana, no dia 14 às 21h30, eu penso que é na quarta-feira, vai haver também uma iniciativa da Federação Portuguesa pela Vida, precisamente sobre a questão da inseminação pós-mortem, com a doutora Isilda Pegado e o doutor João Paulo Malta. Pronto, não sei se mais alguém quer intervir, se não, então encerrávamos. Sim, pode ser? A noite já vai muito longa. Agradeço imenso aos nossos convidados, renovamos agradecimentos à participação de todos.
em particular ao Dr. Constantino Santos, ao professor Carlos Gomes, e esperamos encontrar-nos em breve, com muita saúde, para outras tertúlias e para outras atividades em prol da vida e da família. As nossas calorosas saudações em nome da direção da Infamília. Professor Carlos Gomes, fazemos muito gosto em recebê-lo como associado da Infamília. É uma honra para nós. Depois encontramos em contacto consigo para agilizar nesse sentido. Um abraço a todos. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada por terem vindo. Boa noite.